nós vamos falar hoje sobre as perícias coletivas de insalubridade e periculosidade. Por que esse tema? Porque esse tema está muito forte nesse momento, né? E por quê? Nós estamos numa época em que, após a reforma trabalhista, houve um corte das contribuições sindicais. Então, os sindicatos, né, de uma forma geral, perderam a sua verba que eles recebiam. E daí, esse pessoal precisa realmente mostrar serviço para os trabalhadores, a fim de buscar associados e tudo mais. Então, é natural que eles comecem a agir em algumas pontas, e em uma delas tem sido bastante a de perícia. Então, eles têm entrado com ações coletivas contra empresas, né? Empresas vulneráveis, muitas vezes, que eles próprios conseguem visualizar no seu contexto lá de segurança e saúde do trabalho, e aí acabam entrando. Eu digo isso pela nossa própria experiência, porque a gente está tendo muitos pedidos, né, muitas perícias coletivas originadas por sindicatos. Mas tem também as perícias coletivas que vêm por uma ação civil pública, que é as famosas ACPs, ações coletivas de iniciativa do próprio Ministério do Trabalho, do ex-Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, quando também ingressam na Justiça. Então, assim, a gente pode ter várias fontes, né, várias fontes que acabam desembocando numa perícia coletiva. E é preciso também explicar o que é uma perícia coletiva. Uma perícia coletiva é aquela perícia que abrange todos os empregados de uma empresa ou vários empregados de uma empresa, ela pode abranger vários setores, então acontecem as modalidades mais diversas que existem. Então a gente pode ter uma perícia coletiva envolvendo setores, pode ter uma perícia coletiva envolvendo uma empresa toda, pode ter uma perícia coletiva que fala de uma determinada verba, de um determinado agente. Então, assim, os casos são os mais complexos. O importante é, perícia coletiva, ao contrário de uma perícia individual, é custo, é dinheiro. Né? Nós não estamos falando mais do adicional de salubridade para um trabalhador, nós estamos falando para um grupo de 100, 200 trabalhadores, 300, 500, 1000. Né? Imagine, por exemplo, perícia coletiva num banco, por exemplo, o tamanho de um banco, numa grande montadora. Então isso aí realmente impacta. E essas perícias deixam as empresas de caber em pé. E essas perícias precisam de todo um trabalho, de um arsenal de pessoas trabalhando. Não é aquela coisa de só estar o assistente técnico, só está o RH trabalhando, só está ali o setor de segurança. Não, isso envolve gente do jurídico, envolve testemunhas, envolve sim. A gente acompanhou perícias com 30, 40 pessoas ali durante o inquérito preliminar. Então é algo assim bastante volumoso, que dá muito trabalho, né? E exatamente por isso também é que os próprios peritos que são nomeados pelo judiciário, eles se afastam de perícia. Eu também fui perito 30 anos e sei muito bem o quanto já é difícil receber uma perícia individual, imagina uma perícia coletiva. É por isso que na minha vida toda como perito judicial eu fiz uma única perícia coletiva, porque é difícil de receber, senhores. Eu passei um ano trabalhando, fazendo essa perícia coletiva, né? Isso foi lá nos idos de 90, agora em 2019 foi que eu recebi a perícia. Vocês têm ideia de quanto é esse valor enorme por um ano de trabalho que fiquei lá? Claro que não foram todos os dias, eu ia uma vez por semana, mas durante quase um ano eu tive atuação nessa perícia. Foram 24 mil reais, então quer dizer, não compensou, é muito problema. Então os peritos, eles caem fora, ninguém quer, o juiz tem até dificuldade de nomear e acaba nomeando de uma forma positiva. Não, você vai fazer e acabou, você tem que fazer. E aí o perito pega, e aí ele vai lá fazendo um dia por semana, 2 dias por semana. Isso também não é regra, hein? Porque há dias atrás eu tive uma surpresa também de uma perícia em que a juíza determinou que elas fossem realizadas na sequência, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e toca o pau. Então, assim, pode acontecer isso aí também. Não existe um roteiro previsto no Código de Processo Civil quando eu falo de perícia coletiva. Então, deu para ver já que é algo assim em que as empresas conhecem pouco, né, que o judiciário também oscila até por não ter uma norma, uma prescrição de como isso é, né? Os peritos também não querem fazer e os assistentes, né, ficam no meio de todo esse jogo. Então, é importante falar para vocês que além do valor envolvido, né, é o trabalho envolvido, que tem que ser um trabalho de planejamento, um trabalho em que as pessoas estão todas ali articulando, porque lembre-se, o lado contrário, né, que pode ser os empregados através do sindicato, pode ser o Ministério do Trabalho, eles também estão articulando, eles também estão se preparando, e a gente percebe que as partes vão para a perícia muito bem articuladas nesse sentido.
Então é importante também se preparar. Não vá pensando que porque uma perícia de sindicato, o cara vai chegar lá simplesmente de alegre, vai aparecer um delegado sindical lá, vai sentar lá e não vai saber o que está acontecendo. Não, eles sabem que isso envolve muito dinheiro, que isso envolve valores expressivos e que é de interesse de todo trabalhador, inclusive do próprio delegado sindical, que muitas vezes é empregado da empresa e que acaba tendo interesse nessa ação. Então ele está brigando ali de uma forma coletiva, então são valores expressivos, tá certo? Então é preciso também nesse momento que as empresas estejam atentas em sua defesa, contratando escritórios jurídicos que estejam acostumados a fazer perícias coletivas, porque é um trabalho gigantesco, não dá para fazer um só profissional, uma só pessoa. Da mesma forma, os assistentes técnicos também é muito pouco recomendado que fique um só profissional fazendo. Tá? Pior ainda é quando acontecem essas perícias coletivas em que 2 peritos estão atuando, os juízes podem nomear 2 e eles podem fazer trabalho simultaneamente. E aí um assistente técnico não dá conta de atender 2 pessoas ao mesmo tempo, ele tem que acompanhar um e acompanhar o outro. Então eu preciso de mais assistentes técnicos, eu preciso de um corpo de gente maior. Tá certo? Então é muito importante essa questão também. Um escritório realmente que esteja familiarizado, combativo, da mesma forma também. Assistentes técnicos que estejam familiarizados, que conhecem e que também sejam combativos o suficiente. Porque uma coisa é brigar por 10, 20 ou 40% do salário mínimo, no caso da insalubridade. Outra coisa é quando eu multiplico esse valor por 1.000. Aí nós saímos da brincadeira do dia a dia e passamos a valores expressivos. Então, a perícia coletiva, nesse caso, ela tem que ser levada muito mais a sério. E as empresas que estão nesse processo devem se preparar, né? Então, devem ter uma atuação muito forte nesse sentido. Porque o que a gente percebe é que quando é perícia, o pessoal não esquenta muito a cabeça. Eu não vou me preocupar na contestação, porque a contestação ninguém lê mesmo, o juiz não lê, então não vou contestar nada. Eu não vou me preocupar também em fazer quesito. Não vou perguntar muito, porque isso incomoda o perito, então não vou me preocupar em fazer questões, tá certo? E aí, né, quando vem a bomba, que é o laudo na sua mão, aí é que eu vejo o problema, porque um trabalho tem que começar desde o início, né? Nós aqui da Vendrame, que trabalhamos com assistência técnica, o nosso trabalho inicia quando chega a inicial, em que nós lemos a inicial, nos inteiramos em todos os aspectos e a partir daí a gente prepara uma contestação da área técnica, ou seja, eu vou rebater aquilo, né? Tanto da forma do relativo aos fatos, né? Como também as questões de legalidade, de jurídica ali, da parte contextual da legislação, por exemplo, né? Porque muitas vezes o camarada chega aqui e fala assim, eu vou pedir insalubridade por poeira existente no ambiente. Peraí, poeira não tem na nossa legislação. A nossa legislação tem poeira mineral, que é asbesto, que é sílica, que é manganês, mas não tem essa poeira comum, né? Como tem na CGH, né? Poeira total, poeira respirável. Então, quer dizer, é um pedido inepto, apesar da perícia eventualmente prosseguir, mas vai ser inepto porque não tem enquadramento legal para isso, né? É preciso lembrar que eu só posso enquadrar insalubridade aquilo que eu tenho na minha legislação brasileira, né? Os anexos 11 da NR15, que é insalubridade, NR16, que é periculosidade, dentro da NR15, os anexos 11 e 13, por exemplo, que tratam de agentes químicos. E lá, por exemplo, não vai ter poeira. Então é muito importante que eu dê uma olhada lá para ver se pelo menos o que eu estou pedindo existe na legislação, para cumprir o que se chama de fundamento legal. Eu só posso enquadrar aquilo que está na lei, né? Por exemplo, fumos metálicos faz mal, é prejudicial, mas não tem na nossa legislação. A única situação de fumo metálico existente é para cádmio, e é qualitativo, né? E cádmio a gente sabe muito bem hoje que não se usa em solda, ninguém faz mais solda com cádmio. Primeiro que é caro, e segundo que é metal pesado, prejudicial, ninguém gosta de trabalhar com isso. Então hoje a gente trabalha com outros eletrodos. Então é importante nessa perícia, né, na hora da minha contestação, eu já mostrar que muitos tópicos ali estão fora do critério legal, né?
como também atacar situações. Olha, e os EPIs, tem o uso de EPIs, tem os EPCs e tudo mais. Então, isso é contestação que eu vou escrever e que o advogado normalmente não tem essa habilidade. Ele tem a habilidade de escrever, mas não de conhecer essa questão, de saber o que tem lá dentro. Então, eu preciso ir lá na empresa verificar para fazer a contestação. Quesitos, por exemplo, todo mundo acha que quesito é uma coisa assim dispensável, uma coisa bobinha e tal. Não é não. Quesitos são perguntas que eu faço para o perito e que elas devem ser respondidas pelo perito. E como tal, eu vou direcionar o resultado naquilo que eu quero, dentro dos quesitos. E por outro lado, fazer quesitos também é uma arte, porque eu não vou fazer perguntas idiotas cuja resposta vai ser um toy na minha própria testa. Então eu preciso saber o que perguntar também. Certa vez eu vi um acidente fatal, não, um acidente que o trabalhador perdeu a mão e um dos quesitos da empresa era se ele tinha incapacidade para o trabalho. Poxa, o cara perdeu a mão, como é que ele vai ter incapacidade para o trabalho? Nem precisa perguntar uma coisa dessa. Então, quer dizer, são perguntas que não tem nada a ver. Ou então ficar fazendo pergunta inócua dentro do processo. O reclamante toma leite? O reclamante recebe adicional à periculosidade? Qual o objeto da perícia? Senhores, o objeto da perícia já é o que o próprio perito vai fazer. Sem isso não tem laudo, então não precisa perguntar qual é o objeto da perícia. Isso já está determinado. Se o reclamante toma leite ou não, isso são questões que não tem nada a ver com a insalubridade. Se os outros trabalhadores recebem ou não adicional, também não tem nada a ver. Eu vou fazer para aquele trabalhador, para aquele grupo de trabalhadores. Então, são questões muitas vezes inócuas, que só enchem linguiça e só perturbam o perito nas questões que ele vai ter que responder. Depois disso, o que a gente faz é um contato com o perito, dizendo, olha, o dia que você for, me avise que eu vou acompanhar a perícia. É uma notificação para o perito dizendo que eu quero acompanhar. É claro que numa perícia coletiva, como em toda perícia, por força do princípio da publicidade processual, o perito tem que informar as partes, e o novo Código do Processo Civil fala, inclusive, na antecedência de 5 dias. Ele não pode chegar lá e informar, falar, olha, amanhã vai ter perícia, tá? Não, negativo. Eu tenho que ter os 5 dias de antecedência. O problema é que o perito muitas vezes avisa com o prazo devido e o escritório de advocacia segura essa informação lá e vai passar no último dia, para o pessoal da assistência técnica. E aí é aquele desconforto todo. Então o escritório, imediatamente quando recebe a informação, já tem que passar para frente. Não ficar segurando essa informação. Até para que o escritório tenha condições, os peritos, os assistentes técnicos tenham condições de adquirir passagem, se preparar tudo para ir lá na perícia, tal, isso, aquilo, aquilo outro. Então é muito importante que a gente tenha essa preparação prévia aí, ok? Continuando, por exemplo, eu vou lá, depois de avisar o perito, pode acontecer também de eu ter que acompanhar esse processo, Então, várias vezes. Tudo vai depender assim, em quantas perícias vai se desdobrar. E esse é o principal problema, até para a gente dar um orçamento. Por quê? O que acontece muitas vezes é que a empresa quer um valor fixo, ele não tem um valor fixo. Eu não sei se a perícia coletiva se vai ser feita num dia, se vai ser feito em 2, 5, 10, 20. Então, a gente tem qual é a forma de trabalhar, uma forma transparente. Eu dou um valor fixo, isso já inclui a primeira visita, já inclui laudo, impugnação, toda essa parte administrativa, e daí para frente eu tenho um valor cobrado por visita, que é uma forma que eu vou controlando. Então, se tiver 10 visitas, eu vou cobrar 10 visitas. Se tiver uma, para no valor fixo só. Então, quer dizer, é uma dica também para os colegas que atuam como assistente técnico para saber cobrar, porque imagina, tem uma perícia de uma grande empresa, 12 mil empregados, quanto tempo vai levar isso? Não sei. Eu já vi perito que conseguiu fazer coletiva num dia só, acabou. O outro ficou 1 ano, então varia muito de quem faz a perícia, Bom, feito o acompanhamento, vem o laudo pericial, eu vou fazer como assistente, vou fazer o meu parecer, vou juntar os autos, daí vem o quê? A análise do laudo pericial. Se o laudo pericial for favorável, claro, eu vou concordar, dizer que está tudo bem. Se não for favorável, eu vou partir para a impugnação. Então eu preparo subsídios para o escritório poder impugnar, porque o escritório também, por ser formado por advogados, pessoas eminentemente com conhecimento jurídico, não tem conhecimento técnico para impugnar um laudo. Eu digo assim, por exemplo, o perito utilizou um equipamento aí, Realistic. Eles não têm a menor ideia do que é Realistic, mas quem é da área sabe que Realistic é um equipamento americano utilizado para hobby, para medição de ruído tipo hobby.
por exemplo, para medir bandas de músicas, tal, que não tem nenhuma qualidade, né? Ele não pode ser calibrado, porque ele não tem padrão suficiente. Então, de cara, assim, eu já vou impugnar o equipamento, porque o equipamento não é apropriado. Então, essas questões, só o assistente. E existem também situações que acontecem durante a perícia que só o assistente técnico vai poder dizer se isso está certo, se isso não está, até por conhecimento técnico da questão. Então, assim, os advogados muitas vezes acompanham, mas eles acabam ficando silentes durante toda a perícia, exatamente pela falta de conhecimento técnico, que o assistente já tem isso mais aguçado, já é do métier, do conhecimento dele, que já fica mais fácil. Bom, partindo daí, a gente vai fazer a impugnação. Se não tiver uma reversão, inclusive pelo juízo, aí a gente parte para recurso, né, no tribunal, e também a gente faz subsídio para recurso, e em algumas situações até prepara o advogado para uma sustentação oral. Então, quer dizer, nosso trabalho é completo, ele vai desde o início, quando chega inicial, até o final, quando eu estou lá no tribunal, né, preparando o recurso e tudo mais. Então é esse trabalho, e é um trabalho assim grande, e se tratando da perícia exatamente pelo número de empregados, né? Porque eu posso também ter perícia de 50 empregados, como posso ter uma perícia de 10 mil, 12 mil empregados, como a gente já teve em algumas situações. Bom, é basicamente isso assim que eu vejo da perícia, né, e os riscos associados com essa situação de trabalho, que pode trazer assim uma perda, né, para a empresa muito maior do que quando for uma perícia individual. Certo, doutor. Tem uma pergunta aqui. Qual é o grande benefício da empresa quando ela contrata, então, um assistente técnico num processo trabalhista? Qual é a cereja do bolo? Como que ela sai, dá a largada aí no processo com o diferencial de ter um assistente técnico? Qual é a grande função, o benefício da empresa nessa contratação? Bom, como eu digo, o assistente técnico, ele é o advogado técnico da parte. Se a empresa contrata um advogado para defendê-la juridicamente, o assistente técnico é o advogado técnico que fala da questão técnica. Então ele é primordial no momento da perícia para coibir, por exemplo, situações que acontecem muito, né? Quem vai coibir a perícia, por exemplo, dele estar lá com o seu decibelímetro, dosímetro medindo, ele mede 82 e marca 88. Quem vai coibir isso? Quem conhece, quem sabe, né? O que é 82 e o que é 88 dB? É só o pessoal da área técnica. Então é extremamente importante para garantir, né, o contraditório e ampla defesa, principalmente durante o inquérito que você faz, porque o que a gente percebe é que os peritos acabam sendo tendenciosos em favor de reclamante, exatamente, né, porque numa perícia convencional ele recebe da parte que perdeu, né? Pelo menos é esse o critério que existe trabalhista, né, da Justiça do Trabalho. Porque se é no civil, se é no federal, não. Quem pediu a perícia tem que pagar. Mas na Justiça Trabalhista, por conta até da gratuidade processual, né, eles mudaram esse critério. Então é quem perde paga. Então, se o reclamante perdeu, o reclamante nunca paga a perícia. Por quê? Porque ele já entra com uma declaração de pobreza, ele não tem bens, ele não tem salário, ele está desempregado. Então o perito não recebe. Ele fica chupando o dedo numa perícia dessa. O que ele faz? Ele sempre busca caracterizar em desfavor da empresa, exatamente para a empresa perder e, consequentemente, garantir seus honorários. Então os peritos, né, não estou generalizando, claro, tem peritos que não fazem isso, mas o que a gente percebe é que uma maioria é movida a esse tipo de sucumbência para garantir honorários, tá? E tem uma outra situação. Eu não estou dizendo que o perito é desonesto, não. O que eu estou dizendo é que a própria justiça o empurra a ser tendencioso, tá? Porque faça isso com o juiz também. Fala para o juiz assim, você só vai receber o seu salário se você condenar todas as empresas. Isso vai acontecer naturalmente. Então, assim, não é que o perito seja desonesto, mas o sistema o obriga a ser tendencioso. Porque se ele não fizer que a empresa perca, ele vai receber os honorários lá da justiça gratuita, que muitas vezes não são relevantes, né, são valores pequenos, ou demoram muito para vir. Então, o perito ele sempre joga o ônus para a empresa, para ele receber. Então, é por isso que o perito muitas vezes é tendencioso e
a função do assistente é coibir esse tipo de aspecto. É de ficar o tempo todo, peraí, você só perguntou para o reclamante, você precisa perguntar para a empresa quer falar também, a empresa tem que se manifestar. A hora que começa o trabalho, a primeira pergunta, olha, como é que vai ser as regras do jogo? A gente fala junto, a gente fala separado? Não, primeiro fala reclamando, depois fala reclamado. Mas eu tenho que assegurar o contraditório do meu cliente e também da reclamada que vai falar. Né? Porque o reclamante chega lá e fala, não, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Bom, o reclamante já começa com essa história. Eu fazia tudo. Né? Esse é o típico jargão deles. Né? E aí ele disse que fazia, tal, isso, aquilo, outro. Temos que tomar cuidado também de reclamantes que vêm preparados para o inquérito durante a perícia. Então o perito fala para ele, bom dia, ele fala, bom dia, porque eu entrava lá no almoxarifado de inflamáveis. Não perguntei nada. Né? Então ele vem tão assim ansioso, preparado para dar aquela resposta, que ele já vem naquele esquema. Então isso o assistente técnico é que tem por função coibir, não deixar que isso aconteça. De realmente chegar lá e falar, olha, não, ele ingressava lá, mas não é com essa frequência. Porque os trabalhadores, os reclamantes também, eles exageram bastante nas coisas, e é só fazer continha para perceber. Né? Vamos imaginar no supermercado, o cara chega lá e fala assim, não, eu entrava na câmara fria várias vezes por dia para pegar peixe. Tá, e que você está associando na câmara? Ah, não, porque olha, os peixes que estão aqui no balcão estão fatiados, né, estão cortados. O cliente quer um salmão inteiro, aí eu tenho que entrar lá. Né? Ah, tá bom. Quantas vezes por dia você entra? Ah, eu entro assim 20 vezes por dia. 20 vezes por dia aparece o cliente querendo peixe inteiro. Tá bom. Né? Você vai na câmara, não tem 20 salmões inteiros lá. Mas tudo bem. E quantos minutos você fica? Ah, eu fico 15 minutos. 15 minutos para pegar um peixe? Vamos cronometrar com 30 segundos. Não é? É o tempo que ele leva para entrar e pegar o peixe e sair. Agora ele fica um tempo fora, óbvio, se paramentando, pondo a roupa e tal. Ele quer contar isso aí. Aí ele fala que é 15 minutos. Aí, pessoal, é só fazer continha. 20 vezes que ele entra, vezes 15 minutos, são 300 minutos dia. A jornada é de 400... 480, como é que o cara fica 300 minutos só dentro da câmara? Então o balcão lá de peixe fica sozinho. Então essa argúcia que a gente precisa ter na perícia para não deixar o pessoal mentir. Né? Porque é muito assim, costumeira essa coisa. O cara chega lá e fala assim, não, eu sou eletricista, eu entrava na cabine primária aí todos os dias. Para quê? Não, eu ia fazer controle, vistoria na cabine primária. Ah, você ia fazer? Tá, ok. Só um detalhe aqui, qual é a cabine primária? Eu não sei, faz muito tempo que eu saí da empresa, só 6 meses, mas você entrava todo dia na cabine e não sabe a cor da cabine? Não me lembro. Tá bom, vamos lá na cabine então. A gente chega lá na cabine. Aí você está dizendo também que fazia o rearme da cabine. Mostra aí como é que faz o rearme. Ele não sabe. Então quer dizer, o cara nunca entrou na cabine, nunca fez rearme e está dizendo que entrou. Eu tinha um cliente engraçado em Porto Alegre lá, questão dos geradores lá, né, que os reclamantes chegavam, não, os geradores no subsolo e tal. E aí quando começava a perícia, eu ficava quieto. Perito, não, deixa o reclamante mostrar o caminho. Aí o reclamante saía na frente. Se perdia, entrava, saía, descia, porta, tal, isso, aquilo. E aí o perito perguntava para ele, mas você disse que vinha aqui todo dia nos geradores, cara, você não consegue saber o caminho? Não, é que esse prédio é muito complicado, a gente se perde aqui dentro, mas você disse que vinha todo dia, você não está achando o caminho? Eu não sei, eu saí faz tempo, me esqueci. Então assim, são coisas básicas, né? Mas que a gente já tem a malícia de sacar quando o cara está mentindo, né? Quando o cara está contando historinhas lá na perícia, né? Então, assim, o tempo todo. Então, o assistente técnico é para isso. Ele é o seu advogado técnico, é a pessoa que vai te ajudar, é a pessoa que vai te defender, né? E com substância técnica, porque não adianta nada ficar falando bobagem lá durante a perícia sem conteúdo. É preciso saber, conhecer muito bem a legislação para poder discutir com o perito essas questões. Basicamente é isso aí. Ótimo, doutor. Para a gente finalizar, tem uma pergunta que a gente não só recebeu aqui, como recebe sempre aqui na Vendrame, que é: para eu ser um perito, o que eu preciso fazer? Quais são as competências? Tem algum curso? Tem alguma formação? Como que eu faço para ingressar nessa atividade? Essa pergunta é bastante comum, né, do pessoal que quer ser perito. O artigo 95 da CLT fala que os peritos na área de insalubridade e periculosidades devem ser médicos do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho.
Então, assim, você, além de ter o curso básico de engenharia ou de medicina, você tem que ser pós-graduado, tá? Basta isso, né? E que você esteja registrado no seu conselho. Então, a partir daí, você já pode se tornar perito. É claro que, para se tornar perito, você precisa aprender a, pelo menos, falar o juridiquês. Então, eu recomendo que você participe de algum curso. Nós temos cursos nesse sentido de preparação de peritos, exatamente para você não chegar lá chamando o juiz de meretríssimo, né, porque vai ofender o juiz, então, meritíssimo e tal. É necessário até o linguajar próprio, aprender como é que faz o laudo, para não chegar cru de tudo, né? Eu venho de uma época, pessoal, que quando eu comecei a fazer perícia em 1992, não tinha livro, ninguém ensinava ninguém, a perícia passava de pai para filho e eu tive que aprender na raça, nos erros e acertos. Então, para vocês terem ideia, hoje não, hoje a gente tem muitos livros, né? Eu, por exemplo, editei o primeiro livro de perícias lá em 97, né? Então a gente tem material para consultar, mas teve uma época que era difícil. E hoje, assim, o judiciário está cheio de peritos, é fácil de entrar, mas você não precisa ter nenhum curso, nenhuma credencial, nada. Mas você precisa ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho e com registro, né? Provar que você tem o registro. Daí para frente é com você. Mas, como eu disse, é importante que faça um curso até para que você possa agir com uma maior competência, né? Senão você vai chegar na empresa lá, vai passar vergonha realmente em algumas situações, nas primeiras perícias. Então, o ideal é que você faça um curso, 2 cursos. Não é um curso que vai te preparar, não, hein? Como o E-Social, né? Tem gente que fez um cursinho de E-Social, não, são vários cursos. Olha, eu quando comecei a fazer perícia, eu tinha 40 cursos, 40, pessoal. Eu fiz curso de ruído, de calor, de vibração, de radiação, de agente químico, de agente biológico, curso de perícia, curso de laudo, curso de avaliação ambiental, de tudo que você pensar, eu tinha curso, porque eu me preparei. 40 cursos, né? Não precisa fazer 40, faça 4, 5, já é o suficiente para você não ser um perito que vai passar vergonha, né? Até para que você possa ir no mercado atuar com uma segurança maior. É isso que eu recomendo.